E aí galera, vamos começar aqui um resumo da disciplina de cálculo 3. Bem, nesse resumo a gente vai buscar apresentar as principais ideias. A gente não vai aprofundar muito em demonstrações, mas a ideia do assunto e pequenos exercícios, beleza? Então vamos começar aqui por derivadas parciais, que é como começa a nossa disciplina, começou por derivadas parciais. Então a gente vai ver breves resumos e aí com o tempo a gente vai tirando dúvidas nos grupos e aí a gente vai conversando. Ok? Vamos lá, começar por derivadas parciais. O que seria derivadas parciais? Primeiro a gente vai começar com a ideia da derivada com uma variável, que é o que a gente costumava fazer, né? Por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado. Aqui, a única variável da função é x. Ou seja, a função ela vai depender unicamente de uma variável que é o x. Então, como a gente faria para derivar essa função? Vamos lá. F de x pode ser a mesma coisa que y, que a gente chama, é igual a x ao quadrado. Aí, derivando, fica dy sobre dx é igual a derivada de x ao quadrado é 2x, correto? Assim a gente faz a derivada quando é com apenas uma variável. Bem, e as derivadas parciais elas vão falar de funções que dependem de mais de uma variável. No caso aqui, duas variáveis. Por exemplo, uma função que vai depender de x e de y, correto? Que são as duas variáveis. Bem, temos aqui um exemplo, 2xy menos 4y. Como é que a gente vai derivar essa função? Bem, nas derivadas parciais, não dá para derivar os dois ao mesmo tempo. Então a gente vai derivar primeiro em relação a uma variável e depois a outra. Citando aqui essa função como exemplo. Bem, e aí como é que a gente faz? Para você derivar em relação a uma variável, por exemplo, ao x, a variável x, você tem que primeiro estabelecer o y como sendo uma constante qualquer. Você vai estabelecer um valor ao y, um valor não, você vai tratar o y como sendo uma constante e vai derivar em relação ao x. Fazendo é muito mais fácil do que tentar explicar. Vamos lá. Derivando em relação ao x, qual é a notação que a gente usa? Bem, é tipo um 6, um 2 virado ao contrário, certo? Eu vou falar df, que é a função, vai derivar em relação a x, correto? Bem, e aí como é que a gente vai fazer? Você vai tratar o y como sendo uma constante. O y, e qual é a outra constante em relação ao x? O 2, beleza? Então o 2 e o y vão ser tratados como constantes e você vai derivar em relação ao x, assim como a gente faz com a derivada de uma variável. Vamos lá. Deriva aqui em relação a x. Vai repetir a constante, correto? 2y vezes. Vai derivar o x, que é 1 menos. Aqui só tem o 4 e o y. Não tem x aqui. E o y está sendo tratado como uma constante. Então o que a gente faz? 4 e y é constante. Então a derivada da constante é exatamente 0. Vamos lá. Então, a derivada da função em relação a x, derivada parcial de f em relação a x, é igual a 2y. Menos 0 é 0. Então fica 2y. Essa é a derivada parcial da função em relação a x. Bem, e aí a gente pode também fazer a derivada parcial em relação a y. Como é que a gente vai fazer? Repetindo o mesmo processo, só que no caso, como a gente vai derivar em relação a y, então qual vai ser a gente vai tratar o x como uma constante, correto? Vamos lá. Você vai derivar a função. Agora, não em relação a x, mas a y, correto? Bem, vamos lá. Agora, como você está tratando, vai derivar em relação a y, quem vai ser a constante? O x. Então, x ele vai ser constante.
Qual é a outra aqui que acompanha o y? O 2. Então, 2 vezes x vai ser uma constante. Você vai derivar a função normalmente em relação a y. Vamos lá. Repete a constante, que é 2x. E deriva em relação a y, certo? A derivada de y é 1. Beleza. E aqui, a derivada de 4y em relação a y. Veja que não aparece x. Mesmo se aparecer x, seria tratado como uma constante. Como não aparece x, segue e deriva em relação a y. Qual é a constante aqui nesse caso? 4. Então, repete o 4, né, que é constante, vezes a derivada de y é 1. Ok. Então, a derivada da função em relação a y é 2x, ó, 2 vezes x vezes 1 é 2x, menos 4 vezes 1 é 4. Então, tá aqui a derivada em relação a x da função. E aqui a derivada em relação a y dessa função aqui, correto? Então, a ideia principal das derivadas parciais é essa. São duas variáveis, você vai derivar primeiro em relação a uma e vai tratar a outra como constante. Depois, se a questão pedir, trata a outra variável como variável e a primeira como constante, correto? Vamos aqui a um exemplo que vai ficar bem mais fácil praticando, correto? Vamos lá. Temos aqui o exemplo, 5x elevado a 4 vezes y ao quadrado mais xy elevado a 3 mais 4. Vamos lá, primeiro, derivar a função em relação a x, correto? Vamos lá, em relação a x, então o que não for x aqui é constante, correto? Vamos lá, 5 vai ser constante e o y ao quadrado também. Derivar, repete a constante, 5 vezes y ao quadrado, vezes a derivada de x elevado a 4 é 4x ao cubo. Mais, aqui ó, do mesmo jeito, o y vai ser constante, e vai derivar, repete a constante, deriva em relação a x, que é derivada de x é 1. Mais a derivada de uma constante, que é 0, ok? Vamos lá. Organizando aqui, ó. Só 4 vezes 5, 20, vezes y ao quadrado, vezes x ao cubo. Mais y ao cubo vezes 1, y ao cubo. Correto? Então, a gente derivou essa função aqui em relação a x, correto? Então é isso, basicamente é isso, derivadas parciais. E aí a gente pode depois fazer um vídeo falando sobre as notações e o gráfico. Mais na frente a gente vai tratar sobre isso, notações e gráficos, mais detalhadamente. Aqui era para vocês captarem a ideia principal das derivadas parciais, que é justamente essa. São duas variáveis, você vai tratar uma como variável e a outra como constante, correto? E aí depende do que a questão pedir. Bem, era isso e espero os próximos vídeos.